Olá, boa noite. Bom, vamos ver como é que será hoje nossa live, no meio do feriadão. Espero que o pessoal já tenha voltado de viagem, que possa participar. Oi, Bi. Oi, Bárbara, tudo bem? E... Bom, como de costume, eu vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Isa, vi que você já entrou já. Já te chamo, espera só um minutinho, tá? Eu vou esperar um pouco o pessoal entrar. Que aí eu acho que é melhor dar um tempinho. Vai que tem alguém se organizando no meio do feriado. Então a gente dá uns minutinhos. Aí acho legal. Oi, Miriam. Espero que vocês gostem do conteúdo da live de hoje. Que eu sei que vai ser bem legal. Estou bem animada. Como sempre, né? Tenho certeza que vocês vão curtir também. Quem não conseguir assistir agora ao vivo não tem problema. Vou deixar gravado como sempre. E aí dá pra assistir depois sem problema nenhum. Vai ficar lá no feed. Hoje acredito que não vai ter nenhum gato pulando na frente da câmera também. Tá só mais um minutinho. E vamos ver. Espero que vocês tenham curtido o feriadão para descansar um pouquinho mais, agora que tá voltando um pouquinho a rotina, né? Depois de tanto tempo aí, todo mundo meio enfurnado dentro de casa. Acredito que alguns já estão retornando mais ao trabalho. Tenho visto meu Instagram cheio de gente viajando. Então, espero que tenham aproveitado da melhor forma possível. Vou dar só mais um minutinho. Tem gente entrando ainda. E aí eu vou falar um pouquinho também para vocês sobre... Oi, Dani! Vou falar um pouquinho também para vocês, antes de chamar a Isa, sobre o curso Antidieta da Emagreçou, tá? Que eu acho legal explicar cada vez mais para vocês entenderem mesmo o que é, do que se trata. Pra não ficar muito perdidão. Tipo, será que é? Será que não é? E é isso. Bom, já deu 5 minutinhos aí que eu abri. E eu vou explicar pra vocês, então, o que é, né? A Emagreçou, da onde surgiu, por que surgiu, enfim. Bom, após tantos anos aí atendendo em consultório, já atendo há uns bons anos. Então, após tantos anos atendendo em consultório, eu percebi, né, essa necessidade de falar mais sobre comportamento alimentar. Infelizmente, por mais que eu faça atendimento particular, né, demore aí pelo menos 1 hora com os pacientes, eu percebi que não era tempo suficiente entre consultas e tudo mais para que eu conseguisse educar esses meus pacientes em relação a isso. E conversando até com amigas que também são nutri, todas elas também falavam a mesma coisa, que percebiam que os pacientes estavam ficando cada vez mais confusos, perdidos diante de tantas informações que a gente tem hoje em dia aí devido à tecnologia. Muitas vezes essas informações são confusas, né? Em um lugar diz que o ovo é bom, outro lugar diz que não, que o ovo, sei lá, aumenta colesterol. Então, percebemos, né, que a população estava ficando muito confusa diante dessas informações, principalmente a mulherada. Acho que realmente a maior parcela da população que busca atendimento nutricional, para emagrecimento principalmente, é de mulher, né?
Temos aí uma crescente de homens também, mas ainda a mulher sai em disparada. Então, além dessa chuva de informações que temos hoje, a mulher, principalmente, ela é muito cobrada socialmente, né? Atualmente, assim, para N coisas. A mulher, ela tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta da casa, ela tem que dar conta dos filhos. E, além de tudo, ainda ter um corpo perfeito. Seja esse corpo perfeito um corpo magro, ou até hoje em dia tem mudado aí um pouquinho, né, o padrão de beleza, para um corpo mais atlético, por exemplo. Um corpo mais definido, musculoso, enfim. E aí nessa busca incessante pelo corpo perfeito, seja ele magro, seja ele atlético, que na maioria, né, das vezes, inclusive, é uma busca incessante e desgastante, uma busca irreal. Então, nessa busca, as mulheres elas acabam caindo nessas ciladas que são veiculadas muitas vezes pela mídia e, consequentemente, elas vão construindo aí uma relação ruim com a comida, com o ato de se alimentar, inclusive. Então, tem medo de comer, sei lá, grupos alimentares, né? Medo de comer carboidrato, medo de comer fruta, acha que se comer X coisa vai engordar, e aí vão desenvolvendo essa relação ruim com a alimentação na busca desse corpo perfeito. Diante desse cenário, nasceu a Emagrecou. Na verdade, a Emagrecou já tem sido pensada aí por mim já faz um ano praticamente. Mas só agora, nesse ano, que eu realmente consegui colocar em prática e aí vocês já conhecem a história. Então, o intuito da Emagrecou, na verdade, é educar, né, essas mulheres que mais importante que ter um corpo perfeito, um corpo magro, um corpo atlético, um corpo aceitável pela sociedade, é ter um corpo saudável, é ter um corpo funcional, é ter um corpo que você se sinta, né, bem para fazer todas as suas funções aí do dia a dia. E também ter uma boa relação com a comida. Sem dietas da moda, sem aquelas restrições absurdas, sem pé nem cabeça, sem compulsão, né, gerada por conta dessas restrições e principalmente sem culpa, porque comeu algo, ficou culpado porque achou que vai acontecer, né, sei lá, sabe lá o que vai engordar. Então, dessa forma, né, essas mulheres que vierem aqui na Emagrecou, que se interessarem pelo curso, elas vão ser munidas, né, de mais informação de qualidade. Então, quando elas forem buscar um nutricionista, por exemplo, por necessidade, por exemplo, por saúde, ou até porque de fato querem emagrecer, não necessariamente para a sociedade, mas para elas mesmas, para elas se sentirem bem, qualidade de vida, melhorar a performance esportiva, enfim, que elas estejam preparadas para entrar nesse consultório, para ouvir o que o nutricionista ou a nutricionista tem a dizer, realmente estejam munidas de informação de qualidade sobre o que realmente é a nutrição de verdade, nutrição com amor, e consigam de fato ter aí a tão sonhada, tão desejada alimentação saudável, que na cabeça das mulheres está aí está de uma forma errada, né? Que a alimentação saudável não é toda essa restrição e todas essas dietas absurdas. Então, em breve, vou lançar o curso online, totalmente online, anti-dieta. Se vocês viram aí no feed esses dias, no feed não, desculpa, nos stories nesses dias, já rolou as gravações, agora estamos em fase de edição do curso. Então, estou ansiosa, está quentinho. E eu já falei demais, fiquem de olho que durante a semana eu vou soltando mais informações sobre o curso, tá? Tá bem, bem, bem legal, de verdade. E aí já falei demais, vou chamar Isabela Modesto agora. Que aí ela fala dela mesma, né? Porque eu acho melhor. Isa é uma mulher maravilhosa, super incrível. E aí vamos ver aqui. Deixa eu te chamar, Isa. Acho que foi agora. Agora acho que tá indo.
Oi, Olá, boa noite para todo mundo. tudo bem, Isa? Tudo ótimo e com você? Tudo bem também. Que bom. Tá me ouvindo direitinho, né? Tô sim, Perfeito? tô ouvindo super bem. Uhum. Tá. Bom, eu falei um monte aí, você viu, né? Mas Ouvi falei mais super que a bem. boca. Eu queria Tá que você ótimo. falasse um pouquinho sobre você, que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua história, enfim. Eu sou nutricionista de formação, minha primeira formação foi nutrição, junto com a Thaís, inclusive, né? Tenho história de atendimento hospitalar, em consultório, ambulatorial, né, com emagrecimento, com obesidade, com todas essas questões, né, relativas à qualidade de vida. E eu também tenho uma segunda graduação, que é na área de educação, eu sou pedagoga, né, sou educadora, né? Sou especializada em administração também e sou estudiosa de terapias integrativas para a saúde, né? Interessada em saúde mental, né? Além da saúde Excelente. corporal, né? E para uma educação voltada para a diversidade. Né? Sem educação, a gente não consegue atingir nem a área da saúde, nem qualquer Uhum, outro tipo de área, não é verdade? perfeito. E essa é a minha formação. Falei que você era maravilhosa aí, tá vendo? É sim. Você também é. Nós somos, né? Por isso que Ai, estamos aqui, na verdade. obrigada. Bom, a Isa, de fato, ela é maravilhosa, né? Eles viram aí, ela é super estudiosa. E aí chamei ela hoje para a gente conversar um pouco sobre as experiências de vida, inclusive. Vocês viram que vai ter boas experiências aí para ela contar, afinal tem uma bagagem legal. Hoje o tema da nossa live, inclusive, é justamente que peso o corpo tem. E aí eu queria começar já aqui, ó, plau, na cara. Isa. Então, Isa, que peso o corpo tem? Eu gosto de perguntas retóricas, né? Então, Ah, meu quando Deus. a gente pergunta, né, que peso esse corpo tem, né? Que peso o seu corpo tem, né? É, automaticamente a gente pensa num peso corporal, né? Que é aquilo que nos institui como seres aqui, né? O que Uhum, vocês enxergam, né? De mim, da Thaís ou de qualquer outra pessoa. Mas a gente tem que pensar que esse peso, né, que a gente tem, que a gente carrega, ele não é só o peso corporal. Antes desse peso corporal, a gente tem um peso da bagagem que a gente carrega de vida, né? Então, tudo que a gente coloca dentro da nossa mochilinha. Então, assim, o que que nós somos, então, o que que você é, né? Como que está a sua vida, como que está a tua saúde mental, né? uhum, Todas essas questões, elas são cargas, né? Sejam elas positivas ou sejam elas negativas, porque quando a gente fala em peso, automaticamente a gente pensa num fator negativo, o que é uhum, pesado, né? O sim. que nos deixa parados, né? E não, né? Quando a gente pergunta, né, qual é o teu peso de vida, quanto pesa a tua vida, esse peso ele pode e deve ser positivo, Sim, né? Que são as experiências que a gente sim. carrega Que te e faz ir pra principalmente nessa frente, né? pandemia, exatamente nesse processo pandêmico aqui que a gente vive, né, de distanciamento social, de muitas pessoas perderam emprego, Uhum, muitas pessoas, né, acabam por descarregar, né, essas tensões de maneira negativa, né, em cima da alimentação, sim. né, mas a gente também sabe que isso é passageiro e que a Uhum, gente tem que passar por determinados estágios, né, para a gente atingir coisas muito bacanas, né, sim, então eu deixo essas outras perguntas, né, para quem está sim. ouvindo a gente, né, qual é o peso da tua vida, né, esse peso está positivo, esse peso está Perfeito. negativo, né, então é mais uma maneira da gente pensar e ressignificar o que é peso na nossa vida, né? Excelente. Refletir, né, sobre todas essas questões, eu acho. E acho que a palavra certa é realmente essa que você usou, ressignificar. E, Exatamente. perfeito. Bom, e você é formada, né, em nutrição e pedagogia. Acho maravilhoso. Exatamente. Podemos ser multifacetados, Sim, apesar da sociedade dizer que a gente tem que ser não uma pode, coisa é. só, não. A gente pode ter muitas coisas, né? Perfeito.
Você já sofreu algum preconceito, por exemplo, por ser nutricionista e não ter um peso considerado, vamos dizer assim, aceitável pela sociedade, por ser um peso, sei lá, considerado acima do padrão ideal? Essa é É. uma Hoje vai ser pergunta, polêmico. né, que hoje é polêmico, hoje é desafiador, né? Eu gosto É, dessa palavra desafiador porque tira a gente da nossa zona de conforto, né? total. E quando a gente fala de peso, a gente fala de tabu, Uhum, né? Então, se a gente pensa numa nutricionista que não corresponde ao padrão que é imposto, por quem? Por quem? Aonde? Quando? exato, Né? Então, assim, que padrão é esse? Na verdade, para quem é o peso ideal? Não é verdade? exato. Respondendo a tua pergunta, Uhum. eu tenho um sim e tenho um não, né? Hum, Sim, né? Se eu já sofri algum tipo de preconceito, sim, mas não por parte de paciente, muito pelo contrário. legal, Todas as experiências que eu tive até hoje foram muito positivas que em legal. relação a não corresponder a um padrão, Uhum, né? uhum. Porque o que eu ouvi de uma paciente uma vez é que para ela era empático ela chegar num consultório e dar de Que cara legal. com algo que não correspondia a um padrão, Sim. né? Eu não correspondo a um padrão, Uhum. né? Exatamente, eu tenho 1,69 m e peso 89 quilos. E é Né? Isso me linda. faz uma pessoa doente? Não, Não. claro que não, de maneira nenhuma, né? E já sofri preconceito, sim, respondendo a parte do sim, Uhum. né, por parte de profissionais da área da saúde. Né? Então, tudo que eu não encontro de desafio por conta de paciente, Uhum. eu encontro por profissionais da área da saúde, Outros né, profissionais, que né? olham para você, né, nossa, mas você é nutricionista, não faz uma dieta para você? Eu quero fazer uma dieta É, para mim? então. Essa é a pergunta, Eu né? perguntei pra você se Então, eu preciso de uma dieta, né? exatamente, né? Porque eu tenho certeza que essas É, é, pessoas não chegaram nesse assunto porque você falou, ah, eu estou incomodada. Não, né? não, de maneira nenhuma. É por saberem que sou nutricionista. Porque Uhum. quando eu falo que eu sou pedagoga, É eu normal. não encontro indagação alguma. Né? Então, se eu chego num consultório médico dizendo que eu sou professora, Uhum. não, tá tudo bem, a vida é difícil mesmo, a vida é dura, nossa, é uma tristeza a vida do professor. Agora, se eu falo que eu sou nutricionista, nossa, porque é a pura preguiça, né? A pura falta de vontade, né? É, Então, não tem a gente disciplina, né? encontra aí exatamente, né? E aquilo, né? A pessoa ela não conhece a sua vida, ela não sabe dos seus motivos, ela não sabe dos seus Uhum. porquês, Uhum. não é verdade? Sim. Então a gente tem esse contraponto aí, Eu acho que esse melhor ainda, desbalanço, essas né? pessoas que falam essas coisas não sabem nem se você está feliz, porque você pode estar muito feliz com o seu corpo, muito contente com ele. Exatamente, Inclusive, seus exatamente. exames estão, tipo, normais e você está feliz com o seu corpo, Exatamente. melhor ainda, E é né? uma questão que vai além, né, da questão da saúde, né? Porque quando a gente pensa em sobrepeso, em Uhum, obesidade, a gente não enxerga o ser humano em primeiro lugar. A gente enxerga aquilo que a gente vê primeiro, uhum, né? Que é a questão de um corpo que não corresponde ao padrão daquilo que eu estou esperando, sim. daquilo que eu quero O que enxergar. eu quero, Né? exato. E isso incomoda, Uhum. né? Isso incomoda. Então, temos aí um desafio muito grande social, né? E eu acho que deve incomodar muito mais ainda essa pessoa que tem essa expectativa ouvir de quem, né, vamos dizer assim, está mais acima da pessoa, falar assim, não, mas eu tô feliz. E aí a pessoa fala, tipo, Exatamente. não, você não pode estar feliz. Eu falo, ué, né? Mas, mas eu achei Exatamente. muito legal, por exemplo, que você falou que os pacientes não têm esse muro, não Uhum. construíram esse muro Não, para você. não. Porque o tanto de paciente que eu já tive que ensinar no consultório, que chegou com esse tipo de frase para mim, não tá escrito, entendeu? E eu falar assim, então, querido, não é porque a nutricionista não tá com o corpo que você deseja, que ela não seja inteligente, que ela não seja uma boa nutricionista, que É ela não porque a gente estude. entrega as nossas frustrações no outro, Sim, né? Então, se eu não estou feliz com algo em mim,
tanto faz ser o peso, a vida que eu levo, a profissão que eu sigo, a gente entrega isso no outro. A gente transfere essas frustrações para o outro, Sim. né? E com o peso é a mesma coisa, né? Pega nessa mesma linha, né? Sim, com certeza. E hoje em dia, não sei, enfim, na vida, você lida bem com essas questões, assim, ou já teve alguma fase na vida que você sofreu com esse tipo de comentário, com esse tipo de atitude que... Eu acho, assim, já sofri, inclusive eu desabafei com vocês, né, uma vez, a gente tem um grupo e eu tinha saído de um médico. Uma pergunta que eu já sei a resposta. Exatamente, eu fui atrás de uma determinada, de um determinado esclarecimento sobre o meu fígado e falando como profissional da saúde, como nutricionista, tanto faz se eu fosse gorda ou se eu fosse magra, eu poderia ter este problema, né? Sim, sim. E esse médico foi extremamente assim, desnecessário, né? Um ser humano limitado, né? Eu entrei na sala, a primeira coisa que ele fez foi: a balança tá ali, pode pesar. Uau! Eu não fui atrás de dieta, eu não fui Uau! atrás de absolutamente nada. Isso muito me incomodou na época e me levou a procurar qual especialidade outro que era mesmo, Isa? Desculpa te cortar. Endócrino. Endócrino, né? Endócrino. Tá. Né? Então, assim, e eu saí daquele lugar assim completamente consternada, não pelo fato dele ter dito que eu era uma pessoa gorda, que eu estava acima do peso ideal, desejado por ele, no caso, né? Porque nem sequer meu IMC ele teve a capacidade de fazer, né? E eu saí daquele lugar assim consternada e pensando, né, de que maneira que eu poderia levar isso, né, para frente, de que maneira que eu poderia resolver essa questão, né? Sim. E foi quando eu comecei a estudar, né, sobre um fator, sobre uma das fobias sociais que a gente encontra hoje em dia, muito em voga, que está aí para quem quiser ouvir, para quem quiser ver, né, que é a gordofobia médica, né? Hoje a gente sabe o que é a gordofobia e a gente vê isso nas redes sociais, né? Teve um caso, inclusive, aí, né, da Bia Gremion, com um determinado humorista, né? Sim. E isso é terrível, né? E aí um dos fatores que me levou a estudar, né? E aí a gente sabe, e que é tabu, né? Porque quando a gente fala em gordofobia, já é tabu, né? Porque as pessoas olham e falam: nossa, vocês estão fazendo apologia à obesidade. Vocês estão influenciando pessoas a serem obesas, né? A serem doentes, né? Não. O fator de ir contra, né, a gordofobia e falar sobre gordofobia médica, eu penso que para nós profissionais da área da saúde, né, a gente tem que, em primeiro lugar, defender o direito de existência de qualquer pessoa. Né? E quando a gente fala a respeito de gordofobia, a gente está garantindo que estas pessoas tenham espaço de fala, né? E que a gente comprove que elas existem, porque as pessoas, querendo ou não, as pessoas gordas, elas existem e elas continuarão existindo. Né? Então, quando o paciente entra para mim, né, dentro do consultório, procurando uma conversa, procurando um auxílio, eu não sei o que ele está procurando quando ele entra por aquela porta. Você não é você então, que fala, a primeira coisa né? que eu tenho, exatamente, a gente tem o poder da escuta, né? Assim como qualquer outro profissional da área da saúde. Então, a gente estabelece uma relação de empatia, né, com essa pessoa. Eu não sei se ela quer uma dieta, eu não sei se ela quer ser pesada, né? E quando a gente fala de gordofobia, né, médica, no âmbito de nós aqui, nutricionistas, né, são pequenos não, né? São grandes detalhes que fazem toda a diferença. Então, assim, a gente está preparado para atender esse público? O seu consultório está preparado para atender uma pessoa que pesa 180 quilos? A sua balança pesa essa pessoa? A sua fita, ela tem a circunferência necessária para ferir essa pessoa? Olha, a cadeira do seu consultório, vai caber, né? Essa pessoa. Então são muitas questões que a gente tem que pensar, né? E é o que eu sempre falo, nós, como seres humanos, né, válidos que somos, garantir,
né, o direito dessas pessoas. Sim. Né? Que a gente tenha empatia ao olhar, né, e poder discutir essas questões de maneira solidária, de maneira empática. Né? Eu nunca vou esquecer, eu não sei se você lembra disso, Isa, nossa época de faculdade. Eu acho, inclusive, eu não lembro qual foi a professora, mas acho que foi a Andrea Romero. Com certeza. Que ela sempre falou muito sobre comportamento alimentar, né? Sim, exatamente. Mas eu acredito que tenha sido ela, que acho que em uma daquelas simulações que a gente fazia em sala de aula para quando a gente fosse realmente formado, Eu lembro. Você lembra? Sempre. Que ela falava assim, sempre. Eu nunca vou esquecer, e toda vez que entra um paciente na minha sala, é a primeira coisa que me vem na minha cabeça. É justamente isso. Ela falava assim, ela falou pra gente, né, ensinou pra gente ali naquele momento. Não é porque o paciente foi até o seu consultório que ele quer emagrecer. Exatamente. Você não tem. Às vezes ele não quer isso. Às vezes é um paciente ele que tá tem isso. E aquilo, nós somos tão prepotentes que nós olhamos e dizemos, não, mas você tem que emagrecer. Não, ele não tem que nada. Né? Ele tem se ele que, não se quer, ele quiser. se ele tá saudável. Se ele não quer, exato. E outra, eu o achei isso poder maravilhoso. da escuta, né, Thaís? Exatamente. Ele quer ser pesado, ele quer ser medido. Sim. Né? Porque não, se eu não quiser, não vou ser pesada, não vou ser medida. Perfeito. E isso não influencia no tratamento do paciente. Né? A gente sabe que a gente tem inúmeras maneiras de tratar um paciente que não é pela balança. Né? Se balança salvasse alguém, se balança emagrecesse alguém, a gente não tinha uma pessoa acima do peso ou reclamando. No mundo, né? Então, assim, exato. Então a gente sabe que não é verdade. Sim. Eu lembro que mesmo a gente aprendendo isso, inclusive, em sala de aula, e eu sempre levando isso, acho que a primeira vez, e você vê como é difícil até a gente desconstruir isso, que a gente aprendeu a vida inteira, né? Porque apesar da gente estar sempre nessa constante busca de aprendizado, estudar comportamento, etc., também é difícil tirar isso da gente. E eu acho que a primeira vez que entrou um paciente na minha sala, que falou pra mim assim, meu objetivo é emagrecer, mas não tanto. Eu gosto de ser gordinho. Então eu quero só uns 3 quilinhos, só pra me sentir talvez um pouquinho melhor. E às vezes eu mesma ele não fiquei, quer nem os 3 quilinhos. Eu mesma fiquei, deu uma paradinha, sabe? Mas aí depois eu falei, tudo bem, a gente vai melhorar a sua alimentação, só a qualidade de vida e se emagrecer, ok, se não emagrecer também não. A pessoa, ela foi melhorar a entra alimentação muitas vezes dizendo, exato, olha, eu sinto dor de estômago de manhã. Exato. Né? Qualquer outro profissional olharia e falaria, mas você tá por causa da barriga, né? É por causa da sua barriga, né? Os hormônios estão lá comprimindo e blá, 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 blá. Não, a gente melhora a qualidade, sim, desse teu café da manhã para que você pare de sentir azia. Sim, né? Esse é o meu papel, esse é o teu papel, né? É o cuidado integrativo dessa pessoa. Independente se ela pesa 55 quilos e tem 1,5 m, ou se ela tem 180 quilos, e pesa 1,5 m também. Exato. Não, perfeito. Eu acho que realmente isso falta muito, essa empatia. É claro que a gente não está generalizando, né? Mas está falando aí de experiências que você teve. Mas acredito que falta mesmo um pouquinho de empatia de alguns profissionais nesse sentido, de aceitar mesmo isso, né? E assim, a gente tem que pensar que a gente vive numa sociedade de padrões, né, Thaís? Então, assim, tudo que está fora desse padrão, tudo que não corresponde a esse padrão que é imposto pela sociedade, né, ele é errado, ele é fútil, ele é fácil. Né? Então, a gente vive numa sociedade que tem que ressignificar isso. Mas é aquilo, a gente não tem a pretensão de mudar a sociedade. Mas o que a gente pode fazer é mudar o âmbito do meu consultório, dos meus alunos, do seu consultório, né? Dos seus pacientes. Então, assim, a gente fazendo a nossa parte, né? A gente com certeza atinge o outro. E tudo que a gente faz é em prol do outro, né? Senão a gente não vive em sociedade, a gente vive sozinho dentro de uma caverna. Né? Perfeito. E essa é a ideia, inclusive, da Emagresul, né? De você realmente educar pessoas, educar mulheres que muitas vezes se cobram disso para entender que não é tudo isso e que elas podem ter uma vida tranquila, né? Você sabe que o IBGE fez uma pesquisa, eu não vou lembrar o ano, tá? Mas que ele avaliou, né? Ele pesquisou, ele procurou os tipos de corpos que os brasileiros têm, no caso as brasileiras. Né? E ele encontrou mais de 150 tipos de corpos. Sejam eles corpos gordos ou corpos magros.
Sim, sim. Tipos de corpo. Quem tem a cintura mais afilada e o quadril mais largo, quem é mais alto, quem é mais baixo, quem tem a panturrilha mais larga, quem não tem. Sim. Então, assim, se a gente pensar que a gente tem que corresponder a que padrão? Como, do gente? que eu estou falando? Exato. Né? Então, é quando a gente olha pra gente, pra dentro da gente, e a gente tenta se ressignificar em primeiro lugar. Né? Antes de procurar no outro algo que a gente está procurando na gente. Começar a ver o que você tem, né? Os seus pontos fortes, que você gosta em você mesmo, para se aceitar mesmo. Exatamente. E quando a gente fala em se aceitar, acho que acredito que cai na mesma história da questão da gordofobia. As pessoas falarem assim, então eu tenho que aceitar que eu sou assim, ou que eu sou assado. Não necessariamente, você tem que se amar. E se tiver alguma coisa que te incomoda, realmente, você, não para os outros, Exato. aí sim você melhora e muda. Exatamente, né? Exatamente. E aquilo, se eu gosto de usar isso, né? Porque a gente vive numa sociedade que embaraça tanto a gente, que reprime tanto a gente, falando isso como mulher, né? E a gente faz se a gente julgar que é necessário. Sim. Né? Se a gente achar que isso vai fazer bem pra gente. Porque é claro que a gente tem que ouvir a outra parte. Né? Então, nós como profissionais da área da saúde, por isso dessa relação empática, né, de estabelecer uma relação afetiva com o teu paciente. Porque se ele entra no teu consultório, a primeira coisa que você faz é mandar ele subir numa balança... Com quem que você tá falando? Com a balança, né? Ou com ele? É engraçado. Hoje em dia, antes o meu consultório era menorzinho, né? E aí eu realmente atendia o paciente antes, começava a conversa, e depois eu ia lá para ver, para pesar, para medir, etc. Hoje o consultório é maior e aí a balança é embaixo. Então, normalmente o paciente pesa antes de subir de fato. E aí eu comecei a usar uma frase agora. Eu percebi isso. Quando o paciente vai pesar, muitos deles já falam, ai meu Deus, a gente vai começar assim, né? Tipo, a pessoa já tem um tsiricutico. Eu falo, calma, seu peso é o de menos aqui. Eu só vou usar seu peso para, né, pensar ali no seu plano alimentar, fazer um cálculo de quanto você precisa de energia. Tem que fazer todo né, para explicar para ele que tá tudo bem. Seu peso não vai ser levado. Você não vai ser definido pelo seu peso, né? Exatamente. Exatamente. Você não é definido pelo seu peso, né? Eu acho que essa é a deixa, né? É a frase, né? Não é o peso que nos define, né? Então... tipo, eu não vou te julgar, né, pelo seu peso, vai estar tudo bem. Exatamente. E aproveitando aí essa sua segunda graduação em pedagogia e tudo mais, hoje em dia acho que esse ano não tanto, né? Mas enfim, acho que você continua em contato aí com seus aluninhos, enfim. Mas como você percebe, desde que você começou a atuar com as crianças, porque você, né, trabalha com criança, como você percebe que as crianças estão sendo educadas aí em relação ao corpo, por exemplo, e à alimentação? Você vê alguma coisa já? Eu falo assim para todo mundo, né? Criança nenhuma nasce se odiando, né? Nenhuma criança nasce se autodepreciando, dizendo, ai, sou muito baixa, ai, sou muito alta, ai, olha como estou gorda, ai, esse uniforme está marcando demais a minha barriga. Não, nenhuma criança nasce fazendo isso, né? O que a criança faz é observar padrões, né, que estão ao seu redor, né? Então ela aprende pela observação, né? E se a gente pensar que esse corpo que a gente tanto discute aqui no século XXI, né, ele é objeto de mercado, né? Ele está posto para o mercado assim como uma calça jeans. Então, a gente tem que pensar no acesso que essas crianças e adolescentes, né, eles têm a esse corpo objetificado. Sim. Né? Então, se a gente pensar que somente 5% da população tem chance de um dia adquirir um corpo que seja padrão social, mais próximo desse padrão atingível. O que a gente faz com o resto dos 95% que nunca atingirão? Né? Então, e se a gente pensar que entre 10 crianças, 9 meninas, né, são afetadas com distúrbio de imagem para cada um menino, a gente está falando de um processo ainda muito mais detalhado e muito mais
minucioso a respeito daquilo que a gente põe para essas crianças, né? Como Sim. padrão, como objeto de escolha, Uhum. né? Então, eu acho que a gente tem que estar atento a isso, né? Então, quando a gente pensa, né, que a criança ela tem lá as suas fases de desenvolvimento, né, e que até os 18 meses ela se encontra lá com a mãe, ela não Uhum. percebe que ela é um ser, Sim, né? sim. E após os 18 meses é que ela passa a se descobrir. E a gente nunca mais para de se descobrir. Uhum. Né? Porque se a gente vai nessa ideia de que até os 18 anos a gente está em desenvolvimento e que depois parou, acabou, não. Não. Né? A gente se autodescobre e a gente se auto-ressignifica o tempo inteiro. Por que eu estou falando isso? Né? Porque quando a gente pensa em desenvolvimento infantil, né, a gente tem que olhar para o adulto que está com essa criança. Uhum. Né, para o círculo de cuidadores, eu não falo pai e mãe, porque muita criança não tem pai e mãe, Sim, né? sim. Mas quem que é o cuidador essencial dessa criança, Uhum. né? Qual que é o olhar que ele tem sobre essa questão do desenvolvimento corporal dessa criança, né? Sim. Então, que esse adulto ele seja capaz, né, de passar exemplo, né? A criança aprende por exemplo. Sim. Né? Sendo assim, bem básica, né? Então, se eu sou capaz de transmitir um olhar afetuoso, né, para o meu corpo, né? Uhum. E essa criança observa Uhum. isso, né? Ela também vai ser capaz de olhar para esse corpo com afeto, né? Perfeito. E eu também tenho que mostrar para ela que ela vai crescer, que ela vai passar Uhum. por fases de desenvolvimento, né? Sim. E que tá tudo bem, né? A gente ter uma orelha um pouco maior em determinada fase da vida, né? Que os braços ficam maiores, Sim, que a gente sim. ganha um pouco mais de peso porque a gente precisa crescer, Sim. né? E a gente também lidar com os estigmas, né? Esse estigma de que a gente olha uma criança que é mais gordinha do que as outras, né? E a gente olha e julga Sim. que ela é lenta, né? E ela não é bonita, mas ela é engraçada. Uhum. Né? Então, é esse tipo de preocupação social que a gente tem que ter, porque isso vai se prolongar lá na escola, Sim. né? Com a professora. Com certeza. Né? E na escola a gente não faz dieta. Né? Na escola a gente não medicaliza a infância. Não. Né? Na escola a gente trata com projetos de alimentação saudável, Uhum. educação nutricional. Uhum. Por quê? Porque a gente quer atingir quem? Não só a criança, e sim a família. Sim. Né, dessa criança. Então, eu acho que é meio que nesse caminho, assim, Sim. que a gente enxerga essa construção corporal dessas crianças, né? Com atenção, com cuidado. Eu acho muito difícil mesmo quando a gente fala de criança, justamente por isso, porque não é a criança que a gente vai educar de fato. Então, as pessoas que Exato. estão ali cuidando daquela criança, são as pessoas que essa criança vê como exemplos na vida dela, né? Pessoas principais aí. Exatamente. Eu não sei como é que funciona na escola aqui, desculpa, mas enfim, só para não perder. Imagina, pode falar. Eu não sei como é que Não, funciona sim. na escolinha que você está trabalhando, lá na escola. Se tem, por exemplo, essas refeições que são mais saudáveis, se tem uma cantina que não vende tanta besteira, porque o que eu mais vejo entre as minhas pacientes que têm filhos e reclamam disso é que, eu tento dar alguma coisinha mais saudável para levar para minha filha levar para a escola, mas chegar lá, ela compra a coxinha, ou o amiguinho comprou a coxinha porque a mãe deu o dinheiro, e aí eles trocam, e o amiguinho come o saudável e a filha come a coxinha. Como que é na escolinha, Eu na acho escola que você que trabalha? tudo depende da maneira como a escola, a política pedagógica dessa escola. Uhum. Né? Por isso que é muito importante, antes da gente sair dizendo que escola A ou B fazem ou não fazem, ou desfazem, né? A gente tem que procurar algo que se pareça com a gente, para tudo na vida. Sim, né? sim. Uma faculdade que a gente vai fazer, ou até mesmo a escola que a gente vai colocar os nossos filhos, as nossas crianças, né? Particularmente falando, né, óbvio que eu vou puxar a sardinha, né, para o Colégio Friburgo, né, para a casinha pequenina, porque exatamente foi por isso que eu fui para lá, né, porque eu vi um projeto político-pedagógico que se interessa com a integralidade da criança, né. Quando a gente fala em integralidade da criança, a gente está preocupado não só se ela vai passar no Enem, né, sendo que ela tem 5 anos. Sim, né? sim. Até o Enem, a gente tem a construção social de um ser.
né? Se ele vai ser empático, se ele vai se desenvolver bem, né? A gente tem outras questões, né? E lá especificamente, né? A gente tem sim um projeto político-pedagógico que apoia, né? E que está pautado, né? Porque até mesmo porque é uma escola parceira da Unesco, então tem essa preocupação multifacetada com o desenvolvimento infantil. E é óbvio que a alimentação está no patamar, um dos patamares principais, né? Então, para as crianças que ficam em período integral na escola, né? Que entra de manhã e só sai no final da tarde. Existe uma equipe nutricional, né? Com cozinheiras, nutricionistas, etc., né, que garantem um aporte nutricional correto para essas crianças. Que legal. É isso que eu estou dizendo. A gente não faz dieta na escola. Sim. Mas a gente come saudável 100% do tempo. Ou melhor, 100% não, porque 100% é radical, né? Não, mas a eu gente acho come que 90% mas acho que é aí bem, que tá. né? A gente até desmistificar isso de que comer saudável é só comer, vamos dizer assim, frutas, legumes, verduras e tipo, não, comer saudável também inclui, sei lá, um chocolatinho, uma sobremesa, um bolo de cenoura, isso, com cobertura de chocolate, 70%. Se tiver sim, o aniversário de um amiguinho, né, e cortar um bolinho. Exato, a gente tem pão de queijo recheado lá com 1 milhão de grãos, temos também, né? Mas a gente também tem o pão de queijo normal, porque a gente entende que é afetivo. Sim, então, tem é saudável também ter um ela pouquinho quer uma daquilo. comida afetiva. Exato. Então, assim, a gente preza pelo equilíbrio, né? Então, em todas as refeições da escola, elas são completamente equilibradas, né? Ah, que legal. É muito maravilhoso. E assim, por mais que, igual você falou, né, o ideal, o mundo ideal é realmente quem for matricular essa criança nessa escola, buscar que seja uma escola que ela acredite naquilo e tudo mais. A gente sabe que nem sempre o mundo ideal é assim. Às vezes a pessoa vai, colocou a criança lá porque era mais perto, que eu falo enfim. isso? Exato, porque é muito mais fácil a gente jogar na escola uma responsabilidade que é familiar, né? Os pais vão me odiar aqui, mas isso que eu ia falar, se tiver real, um pai assistindo, a gente trata com a verdade, né? É real, por quê? Porque a escola e família são duas coisas que elas não existem. A escola não existe sem a família, né? Então, se a gente pensar que essa criança, primeiro, ela vai ter uma educação informal lá em casa, e quando ela entra na escola, ela está indo para o mundo público, né? É ali que ela vai se descobrir como ser social, né? Então, assim, a participação da família dentro da escola é essencial. Se você acredita nisso, se você compreende que isso de fato é real e que as coisas funcionam dessa maneira, então procure uma instituição que te atenda. Sim. Né? Lá então, você a gente encontra, tem que então, esse tipo de dificuldade, vamos dizer assim, resistência, talvez de alguns pais, falando, sempre tem, poxa, sempre vai mas ter. eu queria que ele levasse uma Ana Maria e não comesse, então, sei lá. Mas tipo, exato, coisas assim, sabe? Mas assim, a criança ela pode levar, Thaís. Eles liberam? Não é proibido. Porque aqui no meu bairro onde eu tô, uma das melhores escolas aqui da região é proibido levar. E na cantina só tem coisa. Como se fosse a alimentação que tem aí na escola que você trabalha, é equilibrado, porém é proibido levar. Justamente por conta daquilo que eu comentei, da mãe reclamar que mandou alguma coisa mais equilibrada pro filho e o filho voltou com a lancheira cheia porque comeu as besteiras do amiguinho. Eles foram lá e cortaram, isso é uma questão. Então, isso é uma questão que sempre tem que ser sentada e discutida com a professora da sala de aula. Não, o meu filho ele não pode comer nada da outra lancheira, mesmo porque existem as alergias e intolerâncias alimentares. Exato. Eu acho que assim, o que eu vejo dessa atitude aí desse colégio é assim, eles trataram. Gente, desculpa, de verdade, se vocês são pais e estão assistindo isso, mas eu preciso falar. Eles trataram os pais como se fossem crianças. Então, olha, se você não entende que dá pra melhorar um pouco a alimentação do seu filho, se você ninguém mais vai fazer e pronto, acabou, sabe? Tipo, um quer ir pra esquerda, outro quer ir pra direita. Então ninguém quer ir pro mesmo lado, vai ficar em casa sem fazer nada. Exato. O que eu penso e aonde, né, eu estou configura com esse pensamento, né? A gente não proíbe, né? A escola não tem. Então não adianta chegar na escola e querer comprar. Dar dinheiro, né?
qualquer outra coisa, né? Aí uma batata frita, que não vai ter. Né? Então, e a gente também, o que eu entendo? Que a gente não proíbe, né, a criança de levar qualquer outro tipo de coisa para a escola, porque a gente não trata com radicalismo. Sim, né? sim. A gente não sabe o que se passa Na realidade de no cada um, ambiente então. familiar dessa criança. A realidade é de cada um. Mas o que a gente pensa, né? Que os bons hábitos também são construídos na escola. Então, eu já tive um monte de crianças, né, que deixaram a lancheira de lado para comer o lanche da escola, porque tinha fruta, Que porque legal. tinha verdura, porque tinha legume. Sim, e elas levam isso para casa. Perfeito. Né? Então, assim, a criança é um ser pensante, né? Ao contrário do que muita gente acha, a criança, ela é um ser que está ali em puro desenvolvimento. Sim, é uma esponjinha, né? Consegue essas nuances. Exato. Exatamente. Então, é dessa maneira que a gente trata, Sim. né? Contornando, criando projetos para lidar com esse tipo de coisa. Que legal. Né? Então, muitas vezes a família, querendo ou não falar de alimentação, está pautada na escola, né? Então, a gente vai falar de qualquer maneira, na verdade. E que tipo de projetos, por exemplo, vocês têm lá? O que a escola faz aí para educar mesmo, tipo, efetivamente, essas crianças? Além de fornecer, o que vocês fazem lá? A gente, como eu falei, né, a gente é uma escola parceira da Unesco, né, então a gente tem algumas obrigações a cumprir, né. Uma delas, esse ano, foi o projeto de fitoplanta, uma coisa assim, fito alguma coisa, não vou lembrar o nome porque é difícil. Já gostei, de fito eu já gosto. Lidar, né, com plantas, lidar com tudo que é, de certa forma, comestível. Legal. Né? Então, a natureza é integrada. Então, a gente tem uma horta gigantesca na escola. Demais. Né? No período ampliado, que é o período integral, né, a gente tem como projeto pedagógico, né, a alimentação saudável, né, alimentação afetiva, né, essas crianças trazem coisas de casa que são significativas, receitas que são significativas, né, porque a alimentação é afeto, né, então a gente trata desta maneira, e foi o que eu falei, né, a gente é lá eles são uma mini fazendinha, né, então assim, todos os sucos não têm adição de açúcar, o lanche é composto por brócolis em determinado dia da semana. Então, assim, e é diversificado, porque tem dia que tem cookie, tem dia que tem brócolis. Então, a gente não trata com radicalismo. Né? E as crianças, elas. Agora, curiosidade minha, né? A pessoa se empolgou. Amei já, se eu tivesse um filho, né? A gente ia botar essa criança lá. Gente, casinha pequenina. Atravessar a cidade pra botar a criança lá. Mas enfim, as crianças põem a mão na massa, tipo, vai na hortinha e... Ai, que gostoso. É assim que é bom, dessas crianças, elas entram. A forma de aprender é realmente colocando a mão na massa, né? Exato. Então, assim, o contato com a natureza, ele é essencial, né? Então, a gente não educa a criança dentro de 4 paredes de sala de aula, né? A gente educa lá no galinheiro. Amei. A gente educa lá com a eguinha, que tá lá para passear com a gente, né? Com os coelhos, e com o pavão, e com um monte de coisa. Então, assim, a natureza, ela é constante na escola, né? Seja de maneira para se alimentar ou para vivenciar, né? Nossa, adorei. Achei demais esse tipo de... Gente, não tô puxando sardinha, eu tô falando o que é real. Mas entrem no site, vocês vão ver. Tudo que tá lá é real, é verdade. Mas de fato é muito incrível, assim, né? Não só porque você trabalha lá, mas que de fato é incrível. É muito legal. Eu não vou mentir, eu gosto muito do que essa escola aqui na região fez, mesmo eles tendo que proibir os pais. Mas assim, eu gosto porque eles acabam ensinando outras coisas para as crianças, né? E a criança tem que se abrir para aprender outras coisas. Então, a Flávia tem pavão, cara. A Flávia tá em choque, as pessoas estão em choque. Gente, tem pavão na escola. É maravilhoso, lindo. Eu acho que os adultos vão querer voltar para a escola para ver esse pavão. Maravilhoso, gente. Tem a Mel, que é uma égua maravilhosa também, uma mini égua, na verdade. Lindíssima. Ai, gente, que incrível. E agora na pandemia as crianças devem estar tristes, né? De não poder ir para a escolinha para ver, enfim, ter todo aquele contato, aquele aprendizado diferente que eles tinham, ali, né? Exato, a família convive dentro da escola, né? A família faz parte da escola. Então, assim, as crianças sentem falta e as famílias também, né? Por esse acesso com professores, coordenadores, com o pavão, com a égua, com tudo que integra a escola. É muito difícil, né? Mas vai passar, não, vai melhorar.
faz sim. Eu achei bem bacana que você falou que eles têm essa questão dentro da escola, e pelo que eu percebi que você falou, pode ter sim um momento ou outro, algum pai que se incomode talvez com isso, mas acho que eles aprendem, eles entendem muito bem, né? É natural. Sim, a E gente não espera que todos aceitem, né? A sim, gente, sim. a gente gosta de trabalhar com o que é diversidade, com o que é difícil, né? Eu acho Uhum, que quem é educador entende isso que eu tô falando, né? sim. Quanto mais difícil, mais legal fica, sabe? Então, é aí que a gente vê resultado, é bem bacana. E agora tá faltando aí uns 8 minutinhos para acabar a nossa live. Pra gente. Ah, Foi rápido, né? foi. Deixa eu me arrumar aqui. Pra gente não ser cortada, né? Porque eu passei por isso em Uhum, uma live e eu entrei em desespero. Então, sim. pra gente não ser cortada, antes de finalizar, eu queria, na verdade, pedir para você dizer, na verdade, o que você sugere para quem tem filhos pequenos. Talvez aí o que fazer ou não fazer para que Uhum. eles desenvolvam uma boa relação com a comida. Eu acho não, eu tenho certeza que a alimentação, a gente tem que vivenciar a alimentação, Uhum, né? A alimentação, ela não se dá só pelo ato de comer, uhum, né? A alimentação, ela é um ato político também, né? E quando eu falo ato político, mas é mesmo. é de de vivenciar e de garantir que a gente tem Uhum, uma alimentação que a gente merece, uhum, né? Então, para quem tem criança, foi o que eu falei um tempinho atrás aqui, a gente tem que ser exemplo, né? perfeito. Mas ao mesmo tempo a gente tem que olhar e a gente também não pode se massacrar Sim. por não ser ou aquilo que a gente julga sendo o melhor exemplo do mundo. Mas porque a mãe B é muito melhor do que eu, ela faz todas as refeições. Não, não, não. Você é a melhor mãe, ou o melhor pai, ou o melhor cuidador que você poderia ser. Uhum, perfeito. Né? Essa criança, ela merece você da maneira como você é. Uhum, Mas se a gente pensar que a gente tem que se ressignificar e que a gente tem que se redescobrir o tempo inteiro para que a gente possa ser melhor para a gente, para o outro, uhum, quem dirá com uma criança, né? Então, vivenciar essa alimentação com a criança, né? De sim. onde vem, que o leite não vem da caixinha, né? O Pelo leite vem da amor de vaca, Deus. né? A maçã não vem do saquinho da turma da Mônica, a maçã vem de uma árvore, né? Então é esse tipo de coisa. Leva teu filho na feira, leva teu Uhum. filho ao mercado. Mas ele vai querer um monte de besteira. Não, se Se você você conversar com ensinar, ele e é hábito, pode ser que nas primeiras vezes ele queira mesmo besteira, Uhum, mas o hábito e a constância uhum, fazem o que a gente né? Da melhor sim. maneira possível. Então, eu acho que exemplo e constância naquilo que a gente faz, né? E viver isso de uma maneira prazerosa, Uhum, né? Que isso não seja um peso negativo na tua vida, que isso seja um peso positivo. Né? Coloca sim. essa criança para cozinhar com você. Eu sei que a vida é É corrida durante a difícil, semana, né? mas o Mas é sábado e o importantíssimo. domingo, eles Uhum, estão aí, justamente para isso, para que a gente possa conviver em família, sim. né? E o Cortella, o professor Mário Sérgio Cortella, ele fala uma coisa que cabe para tudo na vida, não só para a educação, né? Ele Uhum, fala assim: faça o teu melhor na condição que você tem, boa. enquanto você não tem condições melhores de Uhum, fazer melhor ainda, uhum, né? Então, seja o melhor que você pode ser hoje, para sua perfeito. família, para sua criança, né? No seu ambiente de Uhum, trabalho, para com as outras pessoas, e que a gente possa sempre ressignificar, né? A alimentação de uma maneira positiva na nossa vida. perfeito isso. Nossa, amei. Eu tô aqui, quase me emocionei, inclusive, com essas falas. Não, não tô Gente, zoando, não, é verdade. Quem não me conhece imagina. pessoalmente não sabe que eu sou, né, Mudem para a Zona Sul. meio Pronto. engraçadinha, mas enfim, eu falei real mesmo, foi perfeito, assim, o que Sim. você falou. Eu acho, inclusive, que casa muito bem. Em alguns momentos aí eu me vi no que você falou, porque, como você sabe, né? E algumas pessoas aqui já sabem, que já têm me acompanhado há um tempo. Eu sempre tive muita dificuldade para me alimentar de forma adequada, saudável, equilibrada, até os meus 16 anos, né? 16, 17 anos. Quando a gente estava na faculdade, lá com os meus 20 e pouco, eu ainda tinha dificuldade, mas enfim, comecei a melhorar. Algumas. Eu comecei a Algumas. melhorar mesmo a partir dos 16, 17. Porém, isso não era um fator que impedia minha mãe, por exemplo, que minha mãe tinha muito contato comigo assim dessa forma,
de me ensinar, de me levar no mercado e falar assim: ah, você não gosta de maçã? Mas escolhe aquela maçã ali pra mamãe. Então ela ia lá e me ensinava a pegar na maçã, a escolher, ver se a casca tava assim, se a casca tava assada. Ah, você não come carne, filha? Não que eu gosto de fazer isso até hoje, mas enfim. Tempera a carne ali pra Escolha, mamãe, Sá. tempera a carne pra minha Tá tudo mãe. bem. Ó, você não vai comer, você não vai experimentar, mas ó, fica bom com sal, fica bom com alho, fica bom. E aí eu ia fazendo as coisas. Construção do Isso. paladar, Eu acho que construção, né, assim, de tudo que a exato. gente pode pensar. E eu acho que apesar de eu não comer nada dessas coisas que ela me ensinava, ela sempre tentava me incluir em tudo, e eu acho que isso, inclusive, ajudou muito a eu entender as coisas quando eu estava lá tentando aprender a comer com os 16, 17 anos. Exato, e Que cada eu um já tem o tinha na seu mente tempo, que era Thaís. prazeroso. Não, eu tinha na minha cabeça que era prazeroso, era gostoso. Exato, Então, exato. Se o seu foi com realmente, 17, 20 anos, tem gente que sim, vai se descobrir aos 30, aos 40, e que sim, sim, bom que se sim, descobriu aos 30 e aos aham, 40, né? sim. Então, Acho que a mensagem que fica realmente é essa, talvez aí é somar o que você falou com esse detalhe aí, acho que da experiência que minha mãe teve comigo, coitada. Mas assim, de ser persistente, né? De ser resiliente, entender, exato. aprender com tudo. Cons- Constância, né? Isso. A gente tem que manter constância na vida das coisas boas que a gente Uhum. faz, né? E repensar aquilo que não é tão legal. Eu acho que essa é a palavra. Perfeito. Ai, obrigada, Isa. Fiquei Eu que muito feliz com a agradeço, nossa muito live. feliz Eu de estar amei. aqui. Inclusive, acredito que muitas pessoas amaram também, porque eu não parou de subir comentário. Tipo, live maravilhosa, incrível, vocês arrasam. Ai, que Gente, bom. obrigada. A Isa, eu falei no Eu começo, a super Isa é agradeço o incrível. espaço de fala, né? Eu acho que a gente tem que tratar mesmo dessas questões e fico Aham. muito feliz que a Emagreceu, né, tenha essa essência e pense nessas questões de maneira Sim, aberta, né? sim, com É um certeza. privilégio, né, dentro de tudo isso que a gente Sim. vive. É muito bacana. Ai, obrigada. Então tá, Eu que agradeço, eu vou desligar você aqui. certo? Eu vou aproveitar os meus últimos, talvez um minuto, só para dar um tchau pro pessoal e falar da próxima live, tá bom? Beijo, Obrigada, gente. viu? Até mais. Até mais, Isa. Tchau. Tchau. Gente, não sai. Nossa senhora, de repente eu tenho um cílio, que loucura é essa? Estranho. Mas enfim, gente, não saiam. Eu só vou falar 2 segundinhos com vocês. Fiquei muito feliz que vocês participaram. Estou muito contente que vocês gostaram da live, amaram. De fato, é um tema importantíssimo para se debater, para conversar, e que provavelmente vão passar muito tempo ainda falando sobre isso, devido a todos esses padrões que a gente vem seguindo todo esse tempo, né? Mas seguimos firme e fortes. A Emagreceu está aqui para isso também. A segunda-feira que vem tem live novamente, e aí vou falar com a Jerusa, que é fisioterapeuta, trabalha aí também não só com a parte de reabilitação, mas também com a parte estética. E aí vamos ver um pouquinho sobre a realidade dela, as experiências dela, tá bom? Então espero vocês novamente na segunda-feira. Fiquem de olho no feed, que sempre tem novidade. Toda quinta-feira eu coloco aí algo referente ao curso anti-dieta real, né, da Emagrecou. Então, fiquem de olho que logo, logo a partir na última semana de setembro, já, vamos lançar o curso. Tá bom? Obrigada!